Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. É sempre bom a gente estar junto com o povo de Deus. E nesta noite a gente vai estar dando prosseguimento à nossa série de exposições no Sermão do Monte. Já estamos chegando no finalzinho da série. Hoje a gente vai lidar com o texto de Mateus 7, versículos 13 ao 23. Na semana que vem a gente vai estar encerrando esta série de exposições. E no mês que vem a gente já vai estar começando uma outra série. Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 23. Ouça a voz do Senhor através da sua palavra. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por esta preciosa palavra pregada pelo teu Filho Jesus Cristo e te pedimos que nesta noite, ao considerarmos estes versos lidos aqui, que o Senhor nos ajude não só a entender, mas também praticar a tua palavra. Que teu Espírito nos ajude, ilumine a nossa mente, exponha o nosso coração. Ó Pai, nos ajude. É no nome do teu Filho que eu oro. Amém. E amém. Irmãos, uma das coisas que mais evoluiu no ramo tecnológico nos últimos anos foi justamente a tecnologia de GPS. Para quem não sabe o que é a tecnologia de GPS, é aquela tecnologia de posicionamento geográfico, de satélite e os mapas, rotas, esse tipo de coisa. Não somente a tecnologia em si, mas a facilidade em que hoje qualquer um pode adquirir essa tecnologia. Eu sei que essa tecnologia já é bastante antiga. Há muito tempo as Forças Armadas, as universidades, as grandes companhias de transporte já se utilizam dessa tecnologia. Mas com o passar do tempo, ela ficou cada vez mais disponível para nós, que a gente está utilizando ela no nosso dia a dia. Eu lembro que há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu e alguns amigos, o Léo e mais outros 2 rapazes, nós planejamos de ir para a capital do nosso estado, lá em Florianópolis. E nenhum de nós tinha ido até lá, não conhecíamos nada de lá, mas resolvemos ir. E nós tivemos a brilhante ideia de, junto conosco, levar aquele aparelhinho que ficava fixado no carro, aquele aparelhinho de GPS. E isso há 10 anos atrás era o sonho de consumo da galera. Todo mundo queria ter esse aparelhinho. Geralmente quem possuía mais recursos comprava esse aparelho e acabava emprestando. E a gente conseguiu. Nós fomos até Florianópolis, o nosso hotel não ficava na beira-mar, ficava um pouco mais afastado. Só que a gente conseguiu chegar, apesar daquele trânsito caótico de Florianópolis, chegamos sem nenhuma dificuldade no nosso hotel. No outro dia, utilizando esse aparelhinho, a gente visitou vários pontos, fomos no aeroporto, visitamos os shoppings, fomos em todas as praias, tudo utilizando esse aparelhinho de GPS. Conhecemos também 2 hospitais de Florianópolis, devido a uma intoxicação alimentar que eu tive. E se não fosse esse aparelhinho, a gente ia ter dificuldade de chegar. Levamos algumas multas, mas a multa não foi por conta do GPS. É do nosso motorista que estava um pouco ansioso devido à minha situação. Mas lá fomos nós. Imagina só, 4 jovens de aproximadamente 18 anos, que nunca tinham pisado na capital, de repente estavam andando para cima e para baixo, como se tivessem conhecido tudo. Olha só que maravilha. A gente não precisava mais saber o caminho, não precisava mais saber rota nenhuma. Se a gente tivesse o aparelhinho, a gente podia chegar lá. Até mesmo outras facilidades, aquele aparelhinho nos disponibilizava, como pegar um caminho alternativo.
ou talvez encontrar um posto de gasolina. Mas o mais impressionante era isso. Você não mais precisava saber o caminho. Se você tem aquele aparelho, você está no caminho. Se você tem o GPS, você pode chegar lá. E nos últimos anos isso foi ficando cada vez melhor. Esse aparelhinho que era tão cobiçado pelas pessoas, hoje ninguém mais quer saber. Afinal de contas, se você tem um smartphone, que não seja um celularzinho que só tem a lanterninha e o jogo da cobrinha, então você tem essa tecnologia no seu celular. Hoje você não precisa mais nem saber o seu endereço. Aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, dão a sua localização em tempo real. E se você precisa ir na casa de alguém, é só pedir a localização para a pessoa vai te enviar, você vai abrir no seu aplicativo e você consegue chegar lá. Não precisa mais ficar pedindo informações lá no posto Ipiranga, ou utilizando aqueles mapas enormes que era utilizado antigamente, ou ficar ligando para a pessoa e perguntando se é para entrar na primeira quadra ou na segunda. Basta usar o aplicativo e você está no caminho. Mas e o caminho para o céu, irmãos? E o caminho que, no final das contas, é o mais importante e a gente não pode se perder de maneira nenhuma. Como é que a gente encontra esse caminho? E é isso que a gente vai ver hoje. Um caminho que é apertado, que é difícil, mas a gente pode descansar, porque ele foi trilhado pelo nosso Salvador. E é isso que a gente vai ver e vamos ver em algumas partes, começando pelos 2 primeiros versos que a gente leu, versículos 13 e 14. Acompanhem comigo. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que se acertam com ela. Lá no começo do cristianismo, os primeiros discípulos, eles ficaram conhecidos como pessoas do caminho. Jesus se utilizou diversas vezes dessa metáfora, dessa expressão, de que ele é o caminho, de que os seus discípulos tinham que andar pelo caminho, que eles ficaram conhecidos como pessoas do caminho. E só um tempo depois, que está registrado lá no livro de Atos, que essas pessoas que eram chamadas de pessoas do caminho, ficaram chamadas agora de cristãos. E agora Jesus está chegando no final do Sermão do Monte. Lembra, toda essa série que a gente expôs até agora é o Sermão do Monte, é o sermão pregado por Jesus Cristo. E Jesus está chegando no final e ele vai mostrar aos seus discípulos que todos eles têm 2 caminhos possíveis, 2 escolhas que todos os seus discípulos são tentados a tomar. E não somente aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus há 2000 anos atrás, mas a todos os discípulos de todos os tempos, inclusive eu e você. Então, tente imaginar isso, você no meio daquela multidão, sendo confrontado por cada um desses ensinamentos do Sermão do Monte, de tudo que Jesus já disse até aqui, de quais as características de um cidadão do seu reino, de nós sermos sal e luz da terra, de que ele veio para cumprir a lei, do sermão que foi pregado na semana passada, de a gente não julgar. Se Deus é bom com você, seja bom com o próximo. Não faça somente aquilo que a pessoa espera, mas faça muito mais, porque não foi isso que Deus fez conosco. Não adultere, não minta, não odeie ninguém. Se alguém perseguir você e quiser tirar algo de você, não reaja pagando mal com mal, mas reaja com bem. Constranja com amor, seja diferente, você consegue. Jejue e ore, ajude as pessoas, perdoe e ame. Então imagina só, você no meio da multidão, ouvindo cada um desses ensinamentos. E aí Jesus vai fazer a pergunta agora no final. Depois de vocês ouvir tudo isso, qual é o caminho que vocês têm entrado? Por qual porta vocês têm entrado? E o problema, irmãos, é que é difícil entrar por essa porta que Jesus se refere. Porque a porta é estreita. Quando a gente se depara com uma porta estreita, que é apertada, que a gente tem que passar com dificuldade, e ao lado a gente vê uma porta larga, qual é que a gente opta por entrar? É a porta larga. E depois que a gente passa por essa porta, o texto diz que o caminho também é difícil, o caminho é estreito. E é por isso que o texto vai dizer que são poucas as pessoas que entram. Irmãos, os discípulos sempre foram, e sempre vão ser poucos. Por isso que jamais a gente deve depositar nossa esperança em grandes multidões, grandes números de pessoas. O texto diz claramente, são poucos os que entram por ela. Agora os outros, que entram pela porta larga, sempre foram. E sempre vão ser muitas pessoas. Mas o que espera essas pessoas é a perdição. Então, diferentemente do que a gente ouve por aí, de que o povo de Deus é maior, que os cristãos são mais, quando a gente olha para a sociedade em geral, em que todo mundo diz que é cristão, todo mundo diz que acredita em Deus, mas Jesus está dizendo, a maioria diz que crê em Deus, mas estão entrando pela porta larga. E no tempo de Jesus também era assim. Os fariseus, todos os judeus, eles acreditavam em Deus. Não existia um judeu ateu. Mas Jesus está dizendo, a maioria, mesmo crendo em Deus, está entrando pela porta larga. Vocês estão vivendo como se o pecado que vocês cometem não fossem levá-los à perdição. E a palavra que Jesus utiliza aqui para perdição é um pouco mais profunda, é um pouco mais forte. Ele está falando de destruição, ele está falando do inferno. E sempre que eu escuto falar de caminho, de Jesus apontando para um caminho,
Eu me lembro de algo que eu já ouvi muitas vezes de familiares, de amigos, e sempre que a gente vai apresentar Jesus como sendo o único caminho, as pessoas dizem o seguinte: olha, não vamos discutir isso, não vamos falar a respeito disso, porque o importante é a gente amar. No final das contas, todos os caminhos levam até Deus. Talvez você já ouviu isso, talvez você já acreditou nisso, talvez você ache que isso é um versículo bíblico, mas isso é apenas uma junção de alguns ditados populares antigos. O antigo ditado grego dizia o seguinte: todas as coisas levam aos deuses. E um antigo ditado romano dizia o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Juntou tudo isso e ficou: todos os caminhos levam a Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não são todos os caminhos. Não é qualquer coisa que você faça que vai te levar até Deus. Há um tempo atrás, um comediante famoso morreu, e sempre que morre um comediante, um cantor, uma atriz, um ator, as pessoas dizem o seguinte: olha, hoje o céu passou a ser um lugar mais alegre, mais divertido. E geralmente essas pessoas que morrem não eram cristãs, não acreditavam em Jesus Cristo, mas pelo simples fato de ela ter morrido, se conclui que elas foram para o céu. Não vão todos para o céu depois que morrem? Perguntam eles. De acordo com Jesus, não. Aqueles que são contados como salvos são poucos. É isso que ele diz no texto aqui. Irmãos, o caminho que leva a Deus é um caminho bastante específico. Porque quando a gente aceita esse tipo de frase, de que todos os caminhos levam até Deus, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: olha, independente do que eu faça, independente do que você faz, não importa. Porque dá algo certo ali por trás. Deus é amor e no final ele vai salvar todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Nesse mesmo texto que a gente leu aqui, a gente vai ver de Jesus falando de pessoas que estavam operando milagres no seu nome, mas não eram por ele conhecidas. E essas pessoas foram condenadas. E é interessante quando a gente olha para esses versos aqui, a gente vê que esse convite de Jesus de entrar pela porta estreita acaba se tornando uma ordem. O convite deixa claro que a responsabilidade de entrar por essa porta é minha e sua. A responsabilidade de entrar pela essa porta estreita é minha e é de vocês. Só que a Bíblia também vai nos falar que nós somos completamente incapazes de entrar por essa porta. Porque nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, afundados no pecado, nós estamos na rebeldia contra Deus. Como é que a gente consegue entrar por essa porta? Mas a gente tem que lembrar que foi nós que optamos por isso. Nós estávamos em Adão. E quando Adão deu as costas para Deus, nós também damos. E nós continuamos fazendo isso diariamente, quando a gente opta pela desobediência, ao invés de obedecer, quando a gente olha para o que não deve, vê o que não deve, faz o que não deve, pensa no que não deve. Foi eu e você que optamos por isso. Não adianta a gente querer colocar a culpa em outra pessoa ou querer colocar a culpa em Deus. Semana passada eu estava acompanhando um pastor pelas redes sociais, e aí ele abriu para perguntas, e uma pessoa fez a seguinte pergunta. Claro, essa pessoa fez de maneira anônima, para não se identificar, e ela fez uma pergunta que me deixou preocupado. Ela perguntou o seguinte: olha, pastor, como é que pode Deus permitir que eu me case com a minha esposa, e agora Ele permite que eu me apaixone por uma outra mulher? E aí o pastor vai responder da seguinte maneira: olha, Deus não permitiu esse pecado na sua mente. A responsabilidade é sua. Não tente colocar a culpa em Deus. Mas nós também fizemos isso. Nós gostamos de, quando a gente peca, colocar a culpa em outro, colocar a culpa até mesmo em Deus. Mas quando a gente faz isso, querendo colocar a culpa em Deus, é a mesma coisa quando uma criança está de castigo. E aí a criança está de castigo e ela vai dizer que está lá por conta do pai. Depois de ela ter desobedecido, xingado, confrontado, cuspido no pai no dia dos pais. E aí alguém chega para essa criança e pergunta: tadinho, por que está aí de castigo? E aí a criança responde: eu estou aqui, mas a culpa não é minha. A culpa é do meu pai, foi ele que me colocou de castigo. Será que está certa essa afirmação da criança? Não. A consequência do erro da criança é o castigo. A consequência dos nossos erros é a nossa morte espiritual. Porque sem isso, a gente a gente gosta de colocar a culpa em Deus. Então como é que a gente pode escolher esse caminho? Irmãos, sem a graça de Deus, a gente não consegue. Sem a graça de Deus, o que a gente quer é o caminho largo, é a vida fácil e boa. Então como é que a gente consegue entrar por este caminho? A gente não consegue. E aqui é totalmente inapropriado o uso da linguagem: eu escolhi o caminho certo, eu escolhi o caminho apertado. Como é que a gente vai escolher o caminho apertado, o caminho estreito, se, como Paulo vai dizer lá em Romanos, nós somos inimigos de Deus? Como é que o inimigo de Deus pode escolher esse caminho? Não dá, irmãos. Não é por mérito nosso. Sabemos que não é. É somente pela graça. É somente pelo favor imerecido de um Deus todo-poderoso, que agora nos concede a graça de nos apercebermos que estamos no caminho errado. Porque sem essa graça de Deus na nossa vida, a gente é que nem um carro desalinhado. Você já andou com um carro desalinhado que está sempre pendendo para o lado e a gente tem que ficar trazendo o volante? Nós somos assim.
sempre pendendo para o lado do pecado. E sem essa graça na nossa vida, nós jamais teríamos a possibilidade de trilhar este caminho estreito, com esse nosso carro tão imperfeito. Irmãos, a porta estreita, que Jesus se refere aqui, ela vai nos mostrar uma transformação interna, ao invés de transformações externas. Deixa eu repetir. A porta estreita é o ensino de Jesus, que vai nos mostrar uma transformação interna, ao invés de transformações externas. Não era isso que estava acontecendo lá com os fariseus? Se você olhasse para um fariseu, você diria, não, esse aí está no caminho estreito, olha quanta coisa ele faz. Mas Jesus vai dizer, não é só fazer o bem, porque eles faziam o bem, mas é a motivação com que eles fazem. E é disso que Jesus está tratando no Sermão do Monte inteiro. E como é que você começa a ter esse coração transformado? É quando você reconhece quem você é, reconhece os seus pecados, e agora você se arrepende de tudo que você fez até ali. E agora sabe o que você faz? Você coloca na sua agenda uma hora para se encontrar com Deus. Você não vai orar para ele lavando a louça, você não vai orar para ele dirigindo o carro, você não vai orar para ele no ônibus. Não estou dizendo que você não pode, você pode fazer isso, mas você vai marcar um horário para estar com ele. Você vai mostrar que ele é alguém importante para você. Você vai mostrar que ele é muito mais do que um funcionário de supermercado, que quando você não acha aquilo que você procura, você vai lá e pede ajuda. Você vai mostrar para ele que ele é muito mais do que alguém que te entrega aquilo que você está pedindo. Você vai mostrar para ele que ele é alguém importante para você. Que você tem prazer de estar com ele. E aí você vai marcar um horário, você vai dizer, amanhã de tal a tal hora, eu não vou fazer mais nada, eu não vou atender ninguém, vai ser eu e Deus. E aí a tua esposa vai chamar? Não, é eu e Deus. O teu amigo vai te convidar para fazer alguma coisa? Não, é eu e Deus. O teu celular vai tocar? Não, não vai, porque ele vai estar desligado, porque nada é mais importante para você do que estar nesse relacionamento pessoal com ele. Quando a gente fizer isso, colocar na agenda e dizer, eu vou fazer, eu vou ter esse momento com ele, sem a desculpa de eu não tenho tempo. Gente, nós temos 24 horas por dia. E se a gente disser que não tem 15 minutos, 20 minutos por dia para estar nesse relacionamento com ele, tem alguma coisa de errado. Tem tempo sim. Hora que todo mundo foi dormir, tire esse tempo e fique com ele. Ou talvez acorde 15 minutos mais cedo. Será que é difícil demais, irmãos? Nós temos uma eternidade que nos aguarda. E é difícil demais a gente tirar 15, 20 minutos por dia para estar nesse relacionamento com ele. A gente canta aqui que ele é tudo que a gente quer, que a gente se entrega para ele, mas será que de fato a gente tem feito isso? Qual é que tem sido a tua prioridade? Será que estar nesse relacionamento com ele tem sido o teu maior tesouro? Quando ele for mais do que tudo, e a gente colocar ele diante de nós e se entregar para ele, pode ter certeza. As duas portas vão estar diante de nós, a porta estreita e a porta larga. Mas nós não vamos ter dúvidas de qual porta a gente vai entrar. A gente vai dizer, eu posso perder o emprego, mas é pela porta estreita que eu vou entrar. Eu posso perder o meu amigo, mas é pela porta estreita que eu vou entrar. Eu posso ficar triste. Não, você não vai. Porque é somente nessa porta estreita que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. O resto, irmãos, o resto é vida comum. Onde todo mundo diz que é cristão, todo mundo acredita em Deus, mas ninguém é feliz, ninguém tem vida. Todo mundo fala de Deus, mas ninguém tem vida. Por quê, irmãos? Porque a prioridade dessas pessoas tem sido outras coisas. O que tem despertado no celular dela não são um momento para estar com Deus, mas é para fazer outras coisas. Irmãos, esse caminho, se você entrar, eu já estou te avisando, não vai ser fácil. É apertado, é difícil. Se você entrar, vai ter aflição, vai te bater, vai te raspar, vai te fazer tropeçar. Eu já estou te avisando. Mas é somente nesse caminho que você vai encontrar essa paz que excede todo entendimento. Você vai estar no meio da aflição, mas você vai estar em paz. Você vai dizer, meu Deus, que paz é essa? Você vai estar com problemas, mas você tem força. Você vai estar numa prova que tudo te levaria a uma tristeza profunda, a perder noites de sonos, mas o que você tem é paz. Irmãos, isso é Deus te dando vida. E é Ele te ajudando a permanecer nesse caminho. E você decide continuar ali. Porque você sabe, se você estivesse no caminho largo, essa situação que você está enfrentando seria muito mais fácil. Mas lá você sabe que não vai encontrar essa paz. Infelizmente, irmãos, a maioria tem optado por este caminho largo. Não sei que tipo de descanso você quer, mas certas decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, elas vão nos levar para um descanso, mas é um descanso falso, é um descanso momentâneo. Mas o descanso em Jesus, irmãos, é eterno. Quando a gente fala de caminho estreito, de porta estreita, a gente geralmente pensa em eu ter que fazer isso, isso e aquilo, cumprir isso e aquilo. Mas sabe por que é estreito o caminho, irmãos? É porque é o único caminho. Não existe outro caminho. É somente nesse caminho. E é por isso que são poucas as pessoas que entram por ele. Muitas outras pessoas vão tentar entrar por outros tipos de caminho, por outras rotas para chegar até Deus. Vão tentar chegar lá por meio de regras e regulamentos feitos pelo homem.
por falsas religiões, pelo alto esforço. E quem faz isso são muitas pessoas. Mas as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor e elas seguem por esse caminho estreito que leva à vida eterna. Você sabia que essa porta, que esse caminho tem o nome? É Jesus. Ele mesmo vai dizer em sua palavra. Lá no livro de João ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em outro texto ele vai dizer, eu sou a porta. Quem por mim entrar, encontrará descanso e pastagem farta. Irmãos, é somente em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. É somente em Jesus Cristo. Se outra pessoa aparecer falando de um outro caminho, não vá atrás. É somente Jesus Cristo que é esse caminho que nos conduz à vida eterna. Ele prossegue dizendo, dos versículos 15 ao 20, acompanhe comigo. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, não se deve imaginar que depois de a gente ter entrado por este caminho estreito, por esta porta, que agora vai ser tudo fácil. Não, eu já disse, vai ser difícil, vai ter aflição. E para piorar, Jesus vai dizer que vai aparecer falso mestre, vai aparecer falso profeta. Nesse trecho que a gente leu aqui, a gente encontra o Senhor Jesus nos dizendo para a gente ficar em alerta. Porque no nosso meio vai aparecer gente que parece ovelha, mas não é ovelha. Gente que parece pastor, mas não é pastor. E esse ensino de Jesus aqui ele é um pouco mais profundo do que uma leitura simples dele. Porque Jesus faz duas perguntas aqui. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: pode um pé de espinho dar uva? E a resposta lógica é o quê? Claro que não, pé de espinho não dá uva. A segunda pergunta que Jesus faz é a seguinte: pode um abrolho dar figo? E a resposta é, não, abrolho não dá figo. Mas se a gente olhar lá para a geografia da Palestina, onde Jesus pregava, lá havia um espinheiro, que ele dava um fruto pequeno, redondo e preto. E se você olhasse de uma certa distância, parecia ser uma uva. Existia também um cardo, que é uma espécie de abrolho, cujo fruto parecia ser um figo, se você olhasse de longe. Então o que a gente extrai aqui dessa ilustração de Jesus? É que aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso é muito parecido. É difícil identificar. Você só vai identificar à medida que você se aproxima, à medida que você experimenta. Se você experimentar aquele fruto do espinheiro, que se parece uma uva, a hora que você comer, você vai saber que não é uma uva. Então quando você observa uma pessoa, e os frutos dessa pessoa é só coisa ruim, e não espelha a palavra de Deus, tem coisa errada. Por mais que ela aparenta ser uma árvore boa, por mais que ela aparenta ser um pastor, uma ovelha, é pelos frutos que a gente vai conhecer. Porque você vai conhecer um verdadeiro pastor, uma verdadeira ovelha, é pelos frutos, é pelos bons frutos e por cada vez mais fruto. Só que essa advertência de Jesus aqui, ele não está nos incentivando agora a adotar como hobby uma caça aos hereges. Vamos caçar todos os hereges. Não é isso. É apenas um lembrete que no nosso meio vai ter falso mestre, vai ter falso profeta. Mas e aí? Como é que a gente vai identificá-los? Eles se apresentam e parecem ser ovelhas. Como é que a gente vai reconhecer essas pessoas? Você acha que é fácil reconhecê-los? Você consegue perceber rapidamente quando é um verdadeiro ou quando é um falso? Irmãos, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não foi fácil para os apóstolos. E é por isso que é necessário que a gente tenha o que Jesus pediu aqui. Cuidado, atenção, vigilância. Cuidado. Se você não conhece a vida da pessoa, tome cuidado em receber os frutos vindo dela. Sabe aquela pessoa que você escuta na internet e você acha que é um homem de Deus? Tome cuidado. Porque pode ser que você esteja recebendo frutos vindo de uma árvore má, que não vão te alimentar, mas vão te seduzir. Alguns que falam tão bonito, tão bem. E sabe qual é o problema? É que a gente tem dificuldade, sabe por quê? Porque nós somos ovelha. Eu não estou dizendo que você é fraco ou você é incapaz. Eu estou apenas dizendo aquilo que Deus já disse em sua palavra. Nós somos ovelha. E o que ovelha é? Ovelha lenta, ovelha devagar. Você, eu, nós somos lentos, devagares, em perceber o erro na boca da pessoa que fala glória a Deus, fala aleluia, aumenta a voz, fala em línguas estranhas, e a gente se encanta com tudo isso, acha que está num ambiente de adoração, numa atmosfera de adoração, quando talvez não. É pelos frutos que a gente vai conhecer. Então Jesus está nos dando uma ordem, para que a gente fique atento, alerta, vigilante, cuidado, é a sua palavra. Você tem tomado cuidado? Ou qualquer um que chega falando de Deus, falando de Jesus,
fala aleluia, está diante de um povo, está diante de um púlpito, fala na televisão, e você já acha que é de Deus? Tome cuidado. Em época de eleição, a gente escuta uma expressão que eu gosto bastante, e cabe bastante aqui no texto. Alguns políticos dizem o seguinte: eleitor, abre o olho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tome cuidado, abre o olho. Não é porque a pessoa fala de Jesus, fala algumas coisas que parecem ser de Deus, faz uma oração, está com uma Bíblia na mão, cita algumas coisas, que essa pessoa vai edificar a sua vida. Não, tome cuidado. Você e eu devemos conhecer essas pessoas. Quem a gente tem ouvido. Saber o nome delas, quem elas são, o que elas ensinam, por que ensinam, o que elas têm produzido. Se você não conhece, calma, tome cuidado. O reconhecimento dessas pessoas deve ser feito com muita análise. De repente a pessoa fala bonita, interessante. Calma, vamos escutar mais, vamos falar com outras pessoas que conhecem mais. De repente o cara contou lá uma piada no YouTube, e porque esse cara que contou é um pastor, gostei, achei legal, vou ouvir mais dele, vou compartilhar essas coisas. Calma, tome cuidado com aquilo que você compartilha. Se você não conhece aquele pastor, não sabe os frutos dele, não sabe qual é o ensino dele, tome cuidado, fale com o seu pastor. Você conhece o seu pastor, você conhece os frutos dele, você sabe que ele é um verdadeiro pastor. Converse com outras pessoas que conhecem um pouco mais. E o que eu mais vejo, irmãos, infelizmente, e vejo por pessoas de Deus, por pessoas aqui da igreja, é gente compartilhando vídeo de falso mestre no Facebook. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você compartilha. Porque é pelos frutos que eles vão ser conhecidos. E uma vez reconhecidos, eles devem ser ouvidos. Se eles forem homens de Deus, se eles pregam segundo a palavra, se os seus frutos são bons, eles devem ser ouvidos. Eu, particularmente, escuto 2 a 3 por semana, homens de Deus, mas quando eles pregam contra a palavra de Deus, eles têm que ser rejeitados. Sabe por quê, irmãos? Para que a gente não se coloque debaixo de homens que foram cortados da graça de Deus. Será que é muito forte isso que eu estou falando aqui? Irmãos, eu estou simplesmente expondo aquilo que o Senhor já disse em sua palavra. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: olha, se alguém aparecer no meio de vocês e pregar um evangelho diferente do que eu já tenho pregado, que seja anátema. Se eu mesmo for aí e pregar um evangelho diferente do que eu já preguei para vocês, que eu venha ser maldito. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente do que eu já vos anunciei, que venha ser maldito, amaldiçoado, cortado da graça de Deus. E aí Paulo vai dizer: mas vocês ouviram esses falsos mestres, e ao invés de rejeitá-lo, o que vocês fizeram? Vocês abraçaram, amaram, levaram para casa, deram oferta, chamaram de pastor, compartilharam nas redes sociais. Vocês não sabem a loucura que vocês estão cometendo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: ó Gálatas, seus malucos, o que deu na cabeça de vocês? Vocês estão se colocando e colocando outras pessoas debaixo de ministério, de homens que foram cortados da graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não é pregar o outro evangelho, porque seria fácil. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse o seguinte: olha, a salvação não é por Jesus Cristo, não é pela fé, não é pela graça. Não, a salvação não é nada disso. A salvação é se você der R$500 para o malo. Se você der R$500 para o malo, você está salvo. E tem mais. Se você for lá na empresa dele, ele parcela em 3 vezes no cartão. Se eu pregasse isso, seria fácil de identificar que era um falso evangelho. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é o outro, é ir além. É pregar o que Jesus já pregou e acrescentar algumas coisinhas a mais. Então se fala de fé, se fala de Jesus, mas começa a acrescentar algumas coisinhas a mais. Como se aquilo que Jesus entregou por nós fosse pouco. Irmãos, homens que têm adicionado coisas ao evangelho, eles fazem isso para atrair multidões, e é lógico que atrai. Se a gente pregar só o evangelho puro e simples, ninguém vem. Mas se daquilo que todo mundo quer, as pessoas vêm. Eu não vou nem perguntar aqui, mas talvez você conheça pessoas, amigos, que vão nessas igrejas, que já foram, porque queria ficar rico, porque queria se casar, porque queria ser curado, porque queriam a Deus. É lógico que não, essas pessoas não querem Deus. Mas a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia para elas, irmãos. Porque elas estão se colocando debaixo de ministério de homens que foram cortados da graça de Deus. E é por isso que Jesus diz: tome cuidado com eles. Então, quando é pregado, irmãos, que somente a salvação em Jesus é pouco, e começa a acrescentar outras coisas, como a prosperidade, a cura, a confissão positiva, e fico falando que essas coisas fazem parte do Evangelho, e muitos têm feito isso, e a gente tem que expô-los. Eu não queria fazer isso, mas é o que a gente vai fazer agora, porque é o que Jesus mandou fazer. Quando a gente pega, por exemplo, a teologia da prosperidade, tão conhecida, tão famosa, abraçada por muita gente, inclusive gente daqui que já viveu, já pregou, já achou que era certo esse falso evangelho, e eu falo muita gente daqui porque eu me incluo.
Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a nossa igreja aqui estava mergulhando nessa teologia da prosperidade. Mas graças a Deus, nossos olhos foram abertos e isso não continuou. Mas qual é a ideia aqui do evangelho da prosperidade? Ou desse falso evangelho? Jesus não veio para te salvar somente, ele veio para te salvar, mas não é só isso. Ele veio para te dar a melhor vida aqui e agora, não só no céu. Então, se você se converte, entrega a sua vida para Jesus, e a sua vida não melhora financeiramente, opa, peraí, tem algo de errado. E aí eles vão utilizar a passagem da Bíblia e vão dizer, olha, assim como no Antigo Testamento foram sacrificados os cordeiros, você também tem que fazer isso. E geralmente o cordeiro aqui é a prosperidade. É o salário, é a casa, é o carro. E a mensagem fica só nisso. E eles ficam falando, sacrifica. Porque se você não sacrificar esse teu cordeiro, você não vai ser abençoado. E a mensagem fica falando 5% de Jesus, porque eles falam de Jesus, mas fica 95% falando de dinheiro. E eles vão falar, olha, se você quer ser feliz, vem para cá, a tua vida vai mudar. Você não vai ser mais funcionário, vai ser patrão. Você não vai ser cauda, vai ser cabeça. Você não vai ser reserva, vai ser titular. Afinal de contas, você é filho de Deus. Você tem que estar no topo do mundo. E é pregado que se sua vida não está prosperando, é porque você está em pecado. Irmãos, eles pregam isso e falam que isso faz parte do Evangelho. Mas Paulo está dizendo, quem faz isso está cortado da graça de Deus, está para sempre amaldiçoado. E hoje o que a gente mais vê é isso, irmãos. E sabe qual é o maior problema? É que essas igrejas que pregam esses falsos evangelhos estão abarrotadas de gente. De vez em quando eu coloco lá na televisão, e eu vou nos canais de televisão dessas igrejas, porque elas são ricas, elas têm canais de televisão. E elas estão cada vez mais cheias. E se o problema fosse só essas megas igrejas, seria um problema menor. Mas o problema é que esse falso evangelho da prosperidade se infiltrou em todas as igrejas, igrejas pequenas, médias, grandes, megas igrejas. É algo que está se infiltrando em tudo e a gente tem que tomar cuidado. Pessoas que estão se colocando debaixo de homens e mulheres que se auto-intitulam agora pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apostilas, pregando que se você quer ser feliz, o sinal da bênção é a tua carteira, é a tua conta no banco. Homens como Edir Macedo, R.E. Soares, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, e esses daqui são só os mais famosos. Tem muitos outros, inclusive gente da nossa cidade. O céu para esses, irmãos, não é paz no coração, é dinheiro na conta. E isso é só alguns exemplos do evangelho da prosperidade. Se a gente pegar o falso evangelho da cura, é a mesma coisa. O falso evangelho da confissão positiva, talvez você já ouviu, esse evangelho vai falar que aquilo que você fala tem poder, que a sua palavra tem poder. E aí se você disser para o seu filho que ele é um burro, pronto, ele vai nascer orelha grande e vai comer pasto. Irmãos, e tem gente que acredita nisso, sabia? Mas agora, se você falar para o seu filho, mesmo ele não sendo bonito, você falando, não, ele é bonito, e confessa sua bênção, que ele vai ser isso, vai ser aquilo, então a bênção vai vir. Pode descansar que a bênção vai vir. E eles dizem que isso faz parte do Evangelho. Irmãos, isso aqui é paganismo da pior espécie possível. E sabe qual a pior coisa de tudo, irmãos? É que, para autenticar esse falso Evangelho, eles vão utilizar a Bíblia. Eles não utilizam uma revista, um jornal, ou outro livro religioso, ou Alcorão, não. Eles utilizam a Bíblia. Só que eles pervertem o ensino da Bíblia. E eles levam o povo para um caminho muito distante de Deus. Esses dias eu vi um vídeo escandaloso do Edir Macedo, em que ele debocha da fé daqueles que descansam na misericórdia de Deus. E ele vai pegar aquela passagem do cego de Jericó, em que o cego clama a Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. E aí ele vai se inclinar para dizer que essa é a fé que ele vai rejeitar. Porque essa fé, segundo o Edir Macedo, é a fé dos coitados. Porque se você tem fé, Deus agora é obrigado a dar aquilo que você está requerendo. Uma mensagem mágica, irmãos. Uma mensagem calcada em palavras que, se você empregar da maneira certa, Deus agora é seu devedor. Se você já viu alguns vídeos dele, você deve lembrar que um desses vídeos ele ameaça jogar a Bíblia no chão, se Deus não der para ele aquilo que pela fé ele está requerendo. Outro dia eu vi um outro vídeo dele, do Edir Macedo, e ele vai dizer o seguinte, olha, não se engane. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele usou um jumento que nunca tinha sido usado por ninguém. Ou seja, ele usou um jumento 0 quilômetro. Jesus entrou em Jerusalém de carro 0. Por quê? Porque o Filho de Deus tem que ter melhor. Irmãos, isso é triste. Mas Jesus disse que a gente deveria conhecê-los e reconhecê-los. Para esses homens, irmãos, só crendo no que Jesus fez e se arrepender não é suficiente. Pregar o que Jesus pregou, eles não pregam. É completamente diferente o que tem sido pregado hoje.
Nas nossas mensagens não há mais uma dimensão entre homens pecadores e um Deus que é santo e justo. E que se esse homem e essa mulher não se arrepender do seu pecado, ele vai provar as penas eternas, a ira de Deus eternamente. Ninguém mais prega sobre isso. Essa mensagem foi tirada das nossas pregações, das nossas músicas, seja aqui na igreja, seja na TV, seja na internet, ninguém mais fala isso. Mas é por isso que eu amo pregação expositiva, irmãos. Porque a gente prega o que está aqui. Eu, se eu fosse escolher um texto para pregar, eu não ia falar de juízo final, de pessoas sendo condenadas, eu ia escolher outra coisa. Afinal de contas, pregar sobre isso não dá boa reputação. Mas a gente vai pregar e vai falar sobre isso, porque é o que Jesus fez. E é o próximo texto a seguir. Olha o que ele diz no verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, esse verso aqui nos dá um alerta. Porque tem pessoas que acham que porque uma vez vieram na frente e aceitaram Jesus, acham que já estão salvas. E isso mostra que existe muito engano no nosso meio. Quando a gente ouve aqueles números escandalosos de tantas pessoas aceitando Jesus, 15 mil pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus, 700 pessoas foram convertidas na cruzada evangelística. Jesus está dizendo, muitas dessas pessoas que dizem Senhor, Senhor, não têm o coração transformado, não têm o coração obediente. E aí a gente pode olhar para esse texto e dizer o seguinte, nossa, mas esse Jesus aí que tu está pregando é um Jesus cruel. As pessoas estão lá, falando o nome de Deus, dizendo que querem entrar, e mesmo assim, Jesus está dizendo que essas pessoas estão condenadas. Que Jesus é esse? Que Jesus cruel é esse? Nós temos que entender algo, irmãos, que Deus é amor, mas Ele não é Hello Kitty. A gente se acostumou com o amor água com açúcar, um amor leite condensado, um amor algodão doce, ou uma expressão mais atual, um amor Nutella, que ele é tão açucarado que ele chega a ser permissivo. Um amor que não importa o que as pessoas façam. Deus é amor, dizem elas. Venha como está, e ao invés de ensinar aquilo que a gente tem ensinado aqui, fique como um discípulo de Jesus Cristo, é dito, não, fique como veio. Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justiça. E de modo algum Ele vai permitir que uma pessoa que não esteja no caminho estreito, que não esteja em Jesus Cristo, que não teve a vida mudada, entre no seu reino. Versículo 22. Porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, homens que profetizaram, oraram, expeliram demônio, fizeram milagres. E sabe o que é interessante aqui? É que Jesus não vai dizer o seguinte, olha, vocês são uma cambada de mentiroso. Vocês nunca fizeram nada disso. Vocês não oraram, não profetizaram. Não, Jesus não diz nada disso. Ele concorda, ok, vocês fizeram tudo isso, mas vocês não são por mim conhecidos. Vocês estão condenados. Sabe por quê? Porque eles não tiveram uma verdadeira salvação. Eles tiveram uma falsa conversão. Eles achavam que estavam em paz com Deus, quando não estavam. Eu gosto do que J.C. Riley escreve a respeito desse verso. Ele vai dizer o seguinte, o dia do juízo vai revelar muita coisa estranha. A esperança de muitos que eram considerados grandes homens de Deus, enquanto viviam aqui na terra, vão passar o maior vexame. A podridão da sua religião vai ser exposta. E ficará provado, de uma vez por toda, que ser salvo é mais do que aceitar Jesus. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas que não eram salvas, as piores palavras que alguém pode escutar. Olha o que ele diz no verso 23. Então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você consegue imaginar pessoas chegando no tribunal de Cristo, clamando a Ele como se fosse um amigo próximo, dizendo das coisas que fez, e em resposta ouvi-lo dizê-lo. A questão não é se você me conhece, mas é se eu te conheço. Eu não acredito, irmãos, que possa haver algo mais terrível do que chegar diante de Cristo, no juízo final, e em resposta ouvi-lo dizer, eu não sei quem você é. Você não pertence a este lugar. Saia, eu não te conheço. E eu nunca te conheci. Agora, por outro lado, você consegue imaginar maior alegria do que chegar diante de Jesus no final dos tempos e ouvi-lo pronunciar seu nome e ele dizer, venham, venham vocês que são benditos do meu Pai, venham e recebam o reino que Ele preparou antes da criação do mundo. Irmãos, não existe palavras mais reconfortantes do que essas. A pergunta é, você conhece Jesus? Ou deixa eu melhorar, Jesus conhece você? E o conhecer aqui, como eu já falei em uma outra mensagem, não é saber que existe. Jesus sabia que essas pessoas que faziam coisas em seu nome existiam. Mas o conhecer é de estar num íntimo relacionamento. É de você estar em contato diário com Ele. Você tem feito isso? Você tem tido essa relação com Ele? Você tem tirado alguns minutos para estar nesse relacionamento com Ele?
Será que há essa relação de amor entre você e Cristo? Eu concluo falando algumas coisas, irmãos. Primeiro, que o caminho do Senhor é sempre melhor. É nele que a gente vai encontrar vida, apesar de ser apertado e difícil, mas pode ter certeza, o outro caminho é bem pior. As pessoas talvez vão olhar para nós, vão rir da gente, porque vão ver a gente passando por certas situações que se a gente estivesse no caminho largo, ia ser muito mais fácil. E elas não entendem porque a gente decide ficar ali. Irmãos, é porque elas não conhecem essa paz que a gente tem, mesmo no meio da aflição. É como na Arca de Noé. E alguém disse certa vez, muito bem dito, imagina lá dentro da arca, todos aqueles animais, mau cheiro, confusão, barulho. Era terrível lá dentro, mas pode ter certeza, fora da arca estava muito pior. Se ali dentro estava difícil, lá fora era morte. Irmão, se há maus cheiros, se há aperto aqui, lá fora é morte. Como alguém disse certa vez também, viver com os crentes lá no céu vai ser uma glória, mas viver com eles aqui embaixo, aí é outra história. Eu sei, irmãos, é difícil. Nós somos diferentes, as decisões são difíceis, são apertadas, o caminho é difícil, mas Jesus disse que esse é o único caminho. E quando você entrar por esse caminho, seguir a Cristo, isso vai resultar com que você faça o bem. É isso que Jesus diz no texto, que a gente vai conhecer a árvore é pelo fruto. Paulo vai dizer também lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí, verso 10, ele vai dizer, porque somos feitura em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Ou seja, se você está em Cristo, teve fé, foi alcançado pela graça, o que se vai ver na sua vida é só boa obra. É o fruto natural daquele que se converteu. E os frutos que Jesus se refere aqui, eles vão brotar naturalmente. Não é uma coisa forçada. E as pessoas ao nosso redor, elas notam tudo isso. Ah, como notam? As pessoas dizem, esse não é um crente, não está toda semana na igreja e está fazendo isso. Mas quando a gente age diferente, a gente diz não. As pessoas também notam e falam, opa, esse aí não, esse aí é diferente. Irmãos, esse é o nosso desafio. Entenda, eu não quero que você saia daqui dizendo o seguinte, olha, eu tenho que começar a dar bom fruto. Não, para de tentar dar fruto. O nosso desafio não é dar fruto, mas é permanecer em Cristo. Porque estando nele, o fruto vai vir de maneira natural. Eu, um tempo atrás aqui no grupo de jovens, contei uma pregação que eu ouvi. E essa pregação que eu estava ouvindo um dia, esse pastor contava que um dia ele estava sentado na sua casa, em silêncio, e de repente ele começou a ouvir um barulho estranho. E aí ele foi até o quintal da sua casa, e no seu quintal ele tinha uma macieira, um pé de maçã, e era a época de dar maçã. E aí esse pastor conta que chegou perto da maçã, do pé de maçã, e viu que ela estava fazendo barulho para dar o fruto. E aí ele parou a mensagem e falou, gente, vocês estão acreditando nessa minha história? Vocês acham que isso é verdade? Vocês já ouviram uma árvore gemer para dar o fruto? Não, nenhuma árvore geme para dar o fruto. Porque o fruto, ele é apenas resultado daquilo que a árvore já é. A árvore não faz força para dar fruto. Irmãos, você e eu não fomos chamados para fazer força para dar fruto. Nós somos chamados para permanecer em Cristo Jesus. E o que a gente tem que fazer é isso. É entrar pela porta que é Cristo, é trilhar o caminho que é Cristo e é permanecer em Cristo. O resto, irmãos, os frutos vão vir de maneira natural. Então fica diante de nós a avaliação. Eu não conheço todos que estão aqui, mas será que a gente tem sido seguidor de Jesus Cristo ou de falsos profetas? Eu não conheço o seu coração, eu não sei se você já se arrependeu do seu pecado, confiou em Jesus Cristo, está num relacionamento com Ele. Se você ainda não fez isso, talvez você teria que pensar seriamente em por que você ainda não está nesse caminho. E os outros, nós que nos consideramos discípulos de Jesus, fica também diante de nós a pergunta, será que a gente é de fato discípulo de Jesus Cristo? Será que a gente entrou pela porta estreita mesmo? Os frutos estão brotando de maneira natural? Não é uma coisa forçada? Será que a gente está nesse relacionamento de amor com Jesus Cristo? Eu quero que você avalie nessa noite, porque se você ainda não fez isso, ainda é tempo, ainda dá tempo de se arrepender. Que Deus nos ajude, irmãos. Feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua palavra. Às vezes a gente se preocupa em olhar para as outras pessoas que não estão aqui e dizer, olha, essa mensagem era para ela. É para essa pessoa estar ouvindo. Mas nós temos que sempre ouvir a tua palavra contra nós. O que o Senhor quer moldar em mim. Como o Senhor quer moldar o meu caráter. O que precisa ser feito para que eu melhore mais. Como a minha natureza ainda luta contra a natureza de Cristo.
Se ao terminarmos de ouvir a Tua palavra e a gente não se sentir incomodado com o caráter tão perfeito de Cristo, se ao terminarmos de ouvir a Tua palavra e a gente ainda não ficar tão triste porque não somos parecidos com Ele, tem algo de errado. A gente tem chorado por tantas coisas, por tantos motivos, mas nós deveríamos estar chorando porque nós não somos parecidos, muitas das vezes, com Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos ajude. Eu sei que esse caminho é difícil e apertado, mas é somente pelo poder do Teu Espírito Santo que nós vamos conseguir caminhar, que nós vamos conseguir permanecer. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude, nos conforme à imagem do Teu Filho, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém.